Olá, 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 você que vai fazer prova para o Banco do Brasil, sabe que a redação vale 100 pontos e que a prova objetiva vale outros 100 pontos. Daí você vê a importância da redação. Sabe também, você que leu o edital bonitinho, que você precisa tirar no mínimo 70 pontos em 100 para continuar concorrendo. Isso é um filtro para continuar concorrendo. O que isso significa dizer? Significa dizer que a redação cada vez é mais importante também em provas de concurso público, além de ser extremamente importante no Enem. Aliás, a gente já sabia disso, o Enem é extremamente relevante a redação e é por isso que trabalhamos tanto a redação no Enem. Mas agora nos concursos públicos isso também acontece. Outro dado importante, Sesgran-Rio é uma das bancas que também trabalharam durante muito tempo com as provas do Enem, com a redação do Enem. Portanto, o DNA da Sesgran-Rio tem muito a ver com o DNA da prova de redação do Enem. Portanto, aqui nós vamos ver no nosso canal essas semelhanças e como a gente pode usar isso para conseguir um bom resultado. Importante você ter em mente que para conseguir um resultado importante na redação, em tão pouco tempo que você tem de estudo, você precisa ser pragmático e funcional. Pragmatismo implica dizer o quê? Você tem que pegar a tabelinha régua de correção, fazer a tradução daqueles itens que aparecem no edital e saber como oferecer a esse avaliador que foi treinado e muito bem treinado pela Sesgran-Rio, inclusive treinado como corretor de redação do Enem, o que ele quer, o que ele busca, ou seja, como você vai satisfazer as ansiedades desse avaliador. Esse é o ponto de partida. Segundo, você precisa fazer uma redação, no mínimo uma redação por semana até a prova. Isso dá algumas redações ainda é possível fazer. Mas sem isso você não vai conseguir chegar pronto, até porque você vai precisar produzir esta redação de qualidade em 1 hora, que é o tempo que você tem. São 5 horas de prova e dentro do começo do trabalho está a redação. Logo, você precisa estar com a cabecinha legal para fazer essa redação. Ela tem de estar entre as primeiras coisas que você faz e jamais entre as últimas coisas. Não, negativo. Se você quer ser um concorrente, você precisa seguir esse caminho. A meta qual é? Você precisa ter meta. A meta é tirar mais do que 80 pontos em 100. Por que isso, professor? Porque quem será aprovado, aquele aluno que for aprovado na prova do Banco do Brasil, é o aluno que vai tirar mais de 80 pontos. E ele é que nos serve de modelo. Legal? Então, nosso modelo qual é? Aluno competitivo, mais do que 80 pontos. E a sua pergunta, então, para mim, a essa altura do campeonato é: o que eu faço para conseguir tirar mais do que 80 pontos? Vamos lá. Você tem que seguir a reguinha de correção e tem que entrar no meu Classroom, se inscrever com o professor no meu Classroom, aí você pode entrar em contato pelos e-mails, você pode entrar no Instagram, professor Russo também. Meu e-mail, profrusso58@gmail.com. Se inscrever no meu programa Classroom, eu dou os temas de redação que são possíveis e que vão cair, aqueles temas de sempre muito parecidos com os temas do Enem, tem muita relação aí. Você tem que fazer uma redação por semana e vai ter uma aula individual de 50 minutos em que eu vou mostrar quais seus erros e o que você faz para crescer a sua nota. Só tem esse jeito. Não adianta fazer um curso de redação a essa altura do campeonato. Você já tinha que ter feito isso antes, legal? Aí sim é outro papo. Agora é pragmatismo e funcionalidade. E é isso que nós vamos ver aqui no meu canal, para quem vai fazer a provinha do Banco do Brasil. Peguei o editalzinho. Vamos lá. Já tem em mente quanta informação já dei para você, hein? Vamos lá. Olha só. O que eu faço então para conseguir uma nota boa? Vamos lá, reguinha de correção. O que diz o edital sobre isso? São os itens que serão avaliados, muito próximos daquilo que acontece no Enem, aliás, muito próximos do que acontece com qualquer dissertação argumentativa em qualquer lugar do mundo aqui. Quer dizer, você vai fazer Enem, você vai fazer esses Gran-Rio, Sebrasp, enfim, não importa. Existe um parâmetro do que é uma boa dissertação, uma régua de avaliação universal, e vai ter uma peculiaridade ou outra aqui, mas é mais ou menos a mesma coisa. São 5 itens que aparecem lá. O primeiro deles é adequação ao tipo de texto, aliás, adequação ao tema proposto. O segundo, adequação ao tipo de texto. Eu vou explicar cada um deles, né? O terceiro item, o emprego apropriado de mecanismos de coesão textual. Quarto item, capacidade de selecionar, organizar, relacionar de forma os argumentos. E o quinto, domínio da norma padrão. Gente, não tem como você fugir esses itens aí, legal? Quer dizer, o Enem tem esses itens aqui? Tem, não é? Com um item a mais, que é a questão da intervenção, assim, uma peculiaridade do Enem. Ok? Mas, fora isso, não tem como fugir a esses itens. Então, vamos lá, vamos separar esses critérios, que são 5,
em dois grandes grupos. Aqueles critérios que são objetivos, que aparecem na superfície do texto, e eu estou fazendo a leitura. Gente, com tantos anos corrigindo redações, participando de bancas, sendo treinado pelo Enem, eu sei como funciona o olhar do avaliador. Então vem comigo. O que é que eu, avaliador, vou enxergar no seu texto? Legal? A primeira coisa, eu vou buscar os critérios objetivos de análise. Legal? Então vamos lá, abre duas caixinhas aí na sua cabecinha, ó, tá anotando? Ó, os critérios objetivos e critérios subjetivos. Os mais complexos, os mais complexos, evidentemente, são os subjetivos, porque eles dependem muito da avaliação, depende de uma série de circunstâncias. Ah, abri um parênteses. O que é uma régua de correção, não importa onde. A régua de correção serve para diminuir os coeficientes de subjetividade no texto. O que isso quer dizer? Que não tem redação que é totalmente objetiva. O critério de correção nunca vai ser totalmente objetivo, não existe isso. A régua de correção, ela tenta diminuir os coeficientes de subjetividade. Então, vamos lá, o que aparece na superfície do texto? Domínio da norma culta. Quer dizer, você tem que produzir um texto dentro da norma padrão. Regência, concordância, pontuação, é aquela parafernália da gramática. Ou seja, você não vai usar, por exemplo, aqui gírias, essas gírias da internet, essas simplificações da linguagem, porque, isso, nunca você pode usar isso. A repetição de palavras é uma questão de vocabulário, mas isso é básico. Ou seja, no quinto item aparece o domínio da norma culta. Você tem de usar a norma culta, ou seja, você está sendo testado pela sua capacidade de usar a norma culta num texto lá de 30 linhas. É isso é básico, isso é elementar, isso vai aparecer em qualquer prova de vestibular ou de concurso público. Prof, o que é que a gente mais erra? Pontuação, ortografia, uso de crase. Então, quando eu trabalho com um aluno no Classroom, qual é o objetivo? Verificar quais são os erros de gramática e tentar eliminar esses erros. Ou seja, eu vou trabalhar a gramática a partir dos erros do candidato. Com pouco tempo é assim que a gente tem que fazer esse trabalho, né? Ou seja, o objetivo é reduzir. Aí a pergunta que você vai me fazer é a seguinte: quantos erros, para eu entrar nesse grupo dos 80 pontos, quantos erros eu posso ter? A gente vai estabelecer, e aqui eu estou sendo intuitivo, legal, pela experiência que eu tenho, que 5 erros é um número mágico, legal? Mais do que isso, você já começa a mostrar para o avaliador que você não está no grupo dos 80 pontos. Mais ou menos por aí, legal? Esse é um critério objetivo. Vamos para o segundo critério objetivo, que é a capacidade de o emprego apropriado de mecanismos de coesão textual. Ou seja, o avaliador vai olhar a superfície do seu texto e verificar se você começou os parágrafos com elementos coesivos, ou seja, elementos intraparágrafos, que é a nomenclatura que se usa no Enem. Essa galerinha aí está bebendo na fonte do Enem. Legal? Então, quando você começa o parágrafo de conclusão com o nexo conclusivo, portanto, desse modo, dessa feita, então você está atendendo a esse critério. Então, o meu olhar de avaliador já vai procurar no começo dos parágrafos se você colocou um elemento coesivo. Se você colocou, você está sinalizando para o avaliador que você sabe o que é coesão textual. Ponto para o candidato. Você percebe como funciona a coisa? Dê ao avaliador aquilo que ele busca. Dentro de cada parágrafo precisa aparecer elementos de ligação também entre os períodos. Então você tem que colocar um elemento que ligue. Dessa feita, em função disso, elementos que liguem as partes dentro do próprio parágrafo. O uso de conjunções, porque, mas, todavia, no entanto, é relevante. O uso de pronomes relativos, que, o qual, que é tão complexo para o aluno que não está acostumado a produzir textos. Pronomes relativos são realmente os mais complexos no uso. Legal? Tudo isso, lá no Classroom, quando eu faço o trabalho específico para o aluno, eu vou trabalhando gradualmente, produzindo o texto e melhorando paulatinamente. Quer dizer, os pronomes relativos vão entrar no meu programa, mas depois que o aluno vencer as primeiras etapas. O trabalho de redação ele é gradual, não é? Tem que ser um crescimento lento, dependendo muito de como está esse aluno. Então a primeira coisa que eu vou buscar lá é, o cara usa elementos coesivos, então já bota numa caixinha dos 80 para cima. Não usa nenhum elemento coesivo começando os parágrafos, já boto caixinha para baixo. Você está entendendo como funciona a coisa? Então é muito pragmática essa correção. E tem de ser assim, porque é uma correção de massa, não tem outra maneira de se fazer. Vamos lá, são 2 critérios aí que eu já mostrei para vocês. O que mais que também está na superfície do texto? A questão da adequação ao tipo de texto solicitado, o tipo de texto que é dissertação argumentativa. Então, a dissertação tem uma estrutura própria, começo, meio e fim. Eu tenho que verificar se há um parágrafo de introdução que inicia o papo, que serve como espelho daquilo que vai ser abordado, e se há um parágrafo de conclusão que oferece um desfecho para isso. E parágrafos de desenvolvimento, 1 ou 2, é por aí, né?
padrão são 2 parágrafos de desenvolvimento, que nós vamos chamar aqui de D1, D2, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e cada um vai tratar isoladamente de um recorte dessa discussão. Ou seja, haverá uma unidade temática em cada parágrafo de desenvolvimento. O parágrafo, o que abriga um parágrafo? Uma unidade temática. Então, se eu observar que ele tem uma introdução com 9 linhas, já está pecando em relação a esse item da adequação tipo. Por quê? Porque a introdução não pode ser tão longa. A introdução serve para introduzir. Se você faz uma introdução com 9 linhas, você não está apenas introduzindo, meu querido, você já está desenvolvendo. E aí o cara faz uma introdução com 9 linhas e um desenvolvimento com 5, alguma coisa está errada. Então, o que é básico? Já olhe o tamanho dos parágrafos e veja se aquela introdução introduz, se há um desfecho e se há uma unidade em cada parágrafo de desenvolvimento. Isso vai ser, então, adequação ao tipo solicitado. Legal? Você viu que isso está na superfície do texto. Agora, vamos observar o que não está na superfície do texto, são os critérios subjetivos. Vamos lá. Primeiro, adequação ao tema proposto. O que é isso? Eu vou fazer depois um vídeo sobre cada um desses itens, hein? Você tem que me acompanhar, carinha. Olha aí. Adequação ao tema proposto é simplesmente você observar a interpretação da proposta, o que implica dizer que uma redação também é uma questão de interpretação. Ou seja, nós vamos interpretar como é feita a leitura do candidato em relação àquilo que está sendo proposto. Aí, meu querido, funciona o artifício do Enem. Haverá um assunto geral e um tema específico. Então, isso nós vamos ver com mais precisão aqui. Mas se esse candidato não souber interpretar isso corretamente, ele vai perder pontos preciosos, ele pode até zerar a redação. Mas se ele perder pontos, dentro do nível de competição que nós temos, é praticamente ser reprovado nessa prova. Então, o primeiro item básico, elementar, por isso que o próximo vídeo vai ser sobre isso, é como eu faço essa adequação. Dentro da sistemática do Enem. Vamos lá. Assunto geral, tema específico. Então, eu posso pedir sustentabilidade, mas eu posso perguntar quais são as consequências da sustentabilidade. As consequências vai ser o foco, vai ser o tema. O tema é mais restrito, o assunto é mais amplo. A gente vai discutir isso com mais propriedade, pegando o tema, a proposta de 2018, que vai nos servir como matriz para a gente estabelecer, então, o que vai acontecer agora em 2021 na prova do Banco do Brasil. Então, a adequação ao tema não está na superfície, está na estrutura profunda do texto. Isso exige uma leitura mais atenta do avaliador, que está treinado para isso, né? Portanto, a prova de redação é uma questão de interpretação. Vamos adiante? Mais um pouquinho? Vamos lá. O último item, né? Que é o quarto. A capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos. Aqui que entra o conteúdo. Tem gente dizendo aí que não, conteúdo não cai, que o conteúdo não importa. Isso é bobagem. O conteúdo está aqui. E esse conteúdo você vê que ele está namorando com a prova do Enem, gente, porque esses verbinhos aqui, ó, selecionar, organizar, relacionar, são exatamente os mesmos verbos usados na competência 3 do Enem. Está lá, carinha. Você vê que os que estão bebendo daquela fonte. Então a gente tem que estar atento a isso. Vamos lá. O que isso significa dizer? Que eu tenho que estabelecer relações, ligações, e que essas ligações precisam estar completas. Então atenta bem agora. Vamos lá. Quando eu falo de uma redação dissertativa argumentativa, quando se diz isso, o que é que se implica dizer? Que o que vai ser levado em conta é a maneira como você defende o seu ponto de vista, mas para isso eu preciso ter um ponto de vista. Então, tudo que você colocar, tudo que você puser, tudo que você trouxer para o texto, ele precisa ser argumentado. E essa argumentação não pode ter falhas. Ou seja, se você levantar a questão de que o Estado não é eficiente ao lidar com a questão do bem-estar social, você tem de argumentar sobre isso. Portanto, a argumentação tem de estar completa. Essa é a parte mais sensível e mais complexa na avaliação. E extremamente importante. Ela dá conta, portanto, do conteúdo do seu texto. Bacana? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Se você entrar lá no Spotify, você vai encontrar meu podcast. Procura lá, Professor Russo, Redação Enem, concursos públicos, que você vai encontrar mais dicas. No Instagram, Professor Russo, também você vai encontrar dicas extremamente importantes para quem vai fazer redação. Falou!